Existem portas que a maioria da humanidade, para sua própria sorte, nunca percebe. E existem aqueles que nascem com a estranha e terrível sensibilidade de ver as frestas, de sentir a corrente de ar frio que vaza delas. Nós os chamamos de médiuns. Não são contadores de histórias de fantasmas, mas cartógrafos de realidades invisíveis, exploradores de paisagens que existem nas dobras do nosso mundo. E de todos os territórios que eles podem mapear, nenhum é mais temido, mais desolador do que a planície de escuridão conhecida como Sete Além. Não é o inferno das religiões com fogo e tridentes. É algo pior, um abismo de ausência. A ausência de luz, de esperança, de propósito. É o grande ralo espiritual do universo, para onde escorre tudo o que é denso, doentio e perdido. Os relatos que se seguem são os testemunhos desses exploradores. São fragmentos de visões, ecos de jornadas astrais e cicatrizes psíquicas deixadas por um lugar que não deveria ser visto por olhos vivos ou mortos. A primeira história é a de Marcelo, um médium de umbanda experiente, um homem acostumado a lidar com espíritos sofredores, mas que, em uma tentativa de resgate, descobriu que há lugares de onde simplesmente não se pode voltar e de onde não se pode resgatar ninguém. Marcelo era o que chamam de médium de trabalho. Sua mediunidade não era para adivinhações ou shows, era uma ferramenta para o que ele considerava a mais nobre das tarefas, a desobsessão. Ele trabalhava em um pequeno terreiro na periferia de uma grande cidade, um farol de luz para almas atormentadas, encarnadas e desencarnadas. Sua especialidade era conversar, através de seus guias, com espíritos que se recusavam a seguir o caminho da luz, ajudando-os a se libertarem de seus próprios ódios e dores. Ele já tinha visto de tudo. Espíritos de assassinos, de avarentos, de suicidas. Tinha uma confiança serena na força de sua fé e na proteção de seus guias. Essa confiança seria testada até o ponto de ruptura. Ele foi procurado por uma mãe desesperada. Seu filho, Tiago, um jovem de 20 e poucos anos, havia se transformado em uma casca vazia. Antes um rapaz vibrante, ele agora passava os dias trancado no quarto escuro, em silêncio, recusando comida, com os olhos fixos em um ponto na parede. Os médicos diagnosticaram depressão profunda, mas a mãe sentia que era algo mais. Ela contou a Marcelo que meses antes, Tiago havia se envolvido com um grupo que praticava rituais de um grimório de capa preta, buscando poder e vingança contra uma ex-namorada. Marcelo soube na hora. O rapaz não estava apenas doente, ele estava ausente. Sua alma havia sido desconectada de seu corpo. No trabalho espiritual daquela noite, a corrente mediúnica era forte. Marcelo incorporou seu guia, um caboclo de grande força, e o objetivo era claro: projetar sua consciência para onde quer que a alma de Tiago estivesse e trazê-la de volta. A projeção foi instantânea. O cheiro de flores e incenso do terreiro deu lugar a um odor de lama e ozônio. A visão de Marcelo não era mais a do seu corpo físico. Ele estava em um lugar que não tinha céu. Acima dele, apenas um negrume opaco e sem estrelas. Um vácuo que parecia sugar qualquer pensamento de esperança. O chão era uma lama cinzenta e pegajosa, que dificultava cada passo. O horizonte não existia. A paisagem se repetia ao infinito, pontilhada por formas que pareciam rochas ou árvores secas, mas que, ao se aproximar, ele percebia serem outras almas, encolhidas em seu próprio sofrimento, apáticas demais para notar sua presença. A atmosfera era a coisa mais terrível. Não havia dor aguda, não havia gritos. Havia apenas um desespero denso, uma tristeza tão profunda que se tornava física, pesando em seus ombros espirituais, sussurrando em sua mente que qualquer esforço era inútil. Era a entropia da alma. Seu guia o conduziu e ele encontrou Tiago. O jovem estava sentado na beira de um rio lento, de águas escuras e oleosas. Mas não era apenas ele.
Agarradas às suas costas, seus braços, seu pescoço, estavam dezenas de pequenas criaturas sombrias e disformes, os quiumbas, parasitas astrais que se alimentam da energia vital dos perdidos. O rosto de Tiago estava vazio, os olhos sem brilho, a alma quase que completamente consumida. Marcelo, através de seu guia, tentou a abordagem padrão. Palavras de luz, de esperança, o chamado para o retorno. Mas a alma de Tiago não reagiu. Ele estava catatônico, anestesiado pela desesperança do lugar. O guia então tentou a força. Marcelo sentiu seu braço espiritual se estender e agarrar o de Tiago. No momento em que fez contato, uma onda de choque de puro sofrimento percorreu seu ser. Ele sentiu a dor, a raiva e o arrependimento de Tiago. Mas pior, sentiu a fome voraz dos parasitas. As criaturas se viraram para ele, dezenas de pequenos olhos vermelhos se acendendo na escuridão, vendo nele uma fonte de energia nova e vibrante. Elas começaram a se mover em sua direção. Seu guia deu uma ordem mental clara e final: abortar. É tarde demais. A retirada foi violenta. Marcelo sentiu como se estivesse sendo arrancado, deixando um pedaço de si mesmo para trás naquela lama cinzenta. Ele voltou ao seu corpo no terreiro com um solavanco, o coração físico disparado, o suor escorrendo frio. Ele vomitou, uma reação física à repulsa espiritual. Nos dias seguintes, Marcelo experimentou o que ele chamou de ressaca de sete além. Ele sentia uma apatia profunda, uma tristeza que não era sua. Via vultos em sua casa, tinha pesadelos com um céu sem estrelas e o cheiro de lama. Foram necessárias semanas de banhos de descarrego, defumações e orações intensas para que ele se sentisse limpo novamente, para expulsar o fragmento daquela escuridão que se agarrou a ele. Tiago, o jovem no mundo físico, nunca se recuperou. Definhou em sua cama e morreu meses depois, os médicos declarando falência múltipla de órgãos. Marcelo aprendeu da maneira mais dura que há abismos tão profundos que nem mesmo a luz mais forte consegue alcançar o fundo, e que tentar resgatar alguém de sete além é arriscar se tornar mais um de seus prisioneiros. A mediunidade se manifesta de inúmeras formas. Para alguns, é uma voz que sussurra, para outros, uma certeza que brota no coração. Mas para alguns, os clarividentes, é uma janela que se abre sem aviso, sobrepondo a nossa pálida realidade com vislumbres de mundos que correm em paralelo ao nosso. E quando essa janela se abre para o lugar errado, a visão pode queimar a alma para sempre. Esta é a história de Helena, uma mulher que conviveu com sua clarividência desde a infância, vendo os espíritos gentis de seus antepassados ou as auras coloridas das pessoas. Para ela, o véu entre os mundos era fino, mas nunca havia sido ameaçador. Até o dia em que, em um momento banal, a janela não se abriu para o plano espiritual que ela conhecia, mas para uma fenda que dava diretamente para a escuridão de sete além. Helena era uma pessoa comum. Trabalhava como secretária, pegava o mesmo ônibus todos os dias, enfrentava o trânsito e o cansaço. Sua mediunidade era uma parte de si que ela administrava com discrição. Às vezes, via um homem de chapéu sentado em um banco de praça que ninguém mais via, ou sentia uma onda de tristeza vinda de um colega de trabalho, mas eram vislumbres, flashes. Eram como interferências em uma estação de rádio. Naquela terça-feira, o dia estava cinzento, com uma garoa fina que sujava a janela do ônibus lotado. Helena conseguiu um assento na janela e, para escapar do barulho e do aperto, encostou a testa no vidro frio e deixou seu olhar se perder, como fazia tantas vezes. Ela observava as gotas de chuva escorrendo, os faróis dos carros se arrastando, e sua mente entrou naquele estado de torpor, de semitranse,
foi quando o mundo do lado de fora da janela mudou. Não foi uma transição suave. Foi como uma troca de canal abrupta. A rua cinzenta da cidade não estava mais lá. Em seu lugar, havia uma paisagem de pura desolação. O chão era coberto por rochas negras e pontiagudas, afiadas como cacos de vidro. Não havia vegetação, não havia água, não havia nada além da rocha e de uma poeira escura que flutuava lentamente, como cinzas de um incêndio cósmico. O céu não era um céu, era um teto de um negrume absoluto, sem sol, sem lua, sem nuvens. A luz, se é que se podia chamar assim, parecia emanar das próprias rochas, uma fosforescência pálida e doentia, como a de ossos em decomposição. O que a aterrorizou não foi a paisagem, mas seus habitantes. Espalhadas por aquele campo de rochas, havia figuras. A princípio ela pensou que fossem pessoas, mas, ao focar o olhar, o horror a paralisou. Suas formas eram instáveis, como uma miragem de calor. Elas pareciam humanas, mas suas proporções estavam erradas. Braços longos demais, pernas que se dobravam em ângulos impossíveis, rostos que se contorciam em expressões de uma agonia primordial. Seus movimentos eram espasmódicos, como insetos morrendo. Alguns rastejavam pelas rochas, outros andavam em círculos sem fim. Outros simplesmente ficavam parados, vibrando, como se estivessem presos em um grito eterno e silencioso. E o som, não havia som, mas Helena o sentia em sua alma. Era um zumbido baixo e constante, a frequência da pura desesperança. Ela estava paralisada, incapaz de desviar o olhar, uma espectadora de um inferno particular. Então, o pior aconteceu. Uma das figuras, uma que estava mais próxima da janela, parou seu movimento errático. Sua cabeça, que parecia derreter e se refazer a cada segundo, se solidificou e se virou lentamente em sua direção. O rosto era uma caricatura de feições humanas, mas os olhos eram focados, inteligentes e cheios de uma malícia fria e antiga. A criatura a viu. Ela sabia que estava sendo observada por alguém de outro plano. A entidade abriu a boca, um rasgo escuro no rosto disforme, e Helena sentiu uma pressão em sua mente, uma tentativa de invasão, uma voz que não era uma voz, mas que dizia uma única palavra em seus pensamentos: venha. Nesse instante o cobrador gritou: próxima parada, e o som da realidade quebrou o transe. A visão se estilhaçou e a rua cinzenta da cidade voltou a existir do lado de fora da janela. Helena estava ofegante, o coração martelando, o suor frio escorrendo por suas costas. O homem ao seu lado a olhou com preocupação. A senhora está bem? Parece que viu um fantasma. Helena apenas balançou a cabeça, incapaz de falar. Ela não havia visto um fantasma. Fantasmas eram almas humanas, com histórias, com sentimentos. O que ela viu era algo anterior, algo que existia fora da graça, fora da lógica. A partir daquele dia, a mediunidade de Helena nunca mais foi a mesma. Ela se tornou medrosa, temerosa de seus próprios dons. Ela evita olhar para janelas por muito tempo, com medo de que o canal se abra novamente. Às vezes, à noite, quando está quase dormindo, ela ainda sente a pressão daquela voz em sua mente, o convite frio para a escuridão. Ela aprendeu da maneira mais aterrorizante que Sete Além não é um lugar distante que se visita. É uma realidade paralela, coexistindo com a nossa, separada apenas pela fina película de nossa percepção. E às vezes essa película se rasga. A mediunidade tem muitos sentidos, alguns dos quais mal compreendemos. Além da visão e da audição, existem percepções mais sutis, mais primais. A clairolfação, a capacidade de sentir os cheiros do mundo espiritual, é uma delas. Para a maioria, parece um dom menor,
mas para aqueles que o possuem é uma ferramenta poderosa e, por vezes, aterrorizante. Odores de flores podem anunciar a presença de um espírito de luz. O cheiro de enxofre pode denunciar uma entidade sombria. Mas há cheiros que não pertencem a nenhum espírito bom ou mau. São os odores de lugares, de dimensões, e o cheiro de sete além é o da própria morte da alma. Esta é a história de Jonas, um enfermeiro e médium empata, que ao tentar confortar um paciente em seu leito de morte, sentiu o odor nauseante do abismo que vinha reivindicá-lo. Jonas trabalhava no turno da noite da ala de cuidados paliativos de um grande hospital. Era um trabalho emocionalmente exaustivo, mas ele o via como uma missão. Sua mediunidade empática o permitia sentir a dor e o medo dos pacientes, e ele usava essa conexão para lhes trazer paz em seus momentos finais, muitas vezes sentando-se ao lado deles e simplesmente emanando calma e aceitação. Ele estava acostumado com a morte, sentia as almas se desprendendo suavemente do corpo, via, às vezes, seus entes queridos do outro lado vindo recebê-las. Para ele, a morte era uma passagem, muitas vezes serena. Mas o que ele presenciou com o paciente do leito 12, o Sr. Américo, redefiniu seu conceito de morte e o assombraria para sempre. Américo era um homem que, mesmo em coma, emanava uma aura de amargura. As enfermeiras comentavam sobre sua história, um empresário implacável, que construiu sua fortuna sobre a ruína de outros, um homem que morreu para sua família décadas antes de seu corpo começar a falhar. Ele não recebia visitas. Estava sozinho, ligado a máquinas que apenas prolongavam o inevitável. Numa madrugada particularmente silenciosa, os monitores de Américo começaram a apitar de forma irregular. Jonas soube que a hora estava chegando. Como fazia com todos, ele se aproximou do leito para oferecer sua presença silenciosa, para garantir que o homem não fizesse a passagem sozinho. No momento em que se inclinou sobre a cama, um odor o atingiu com a força de um soco. Não era o cheiro familiar da doença ou da morte física, uma mistura de antissépticos e fluidos corporais. Era algo completamente alienígena. Era o cheiro de putrefação espiritual, uma mistura complexa e revoltante de água parada, de metal enferrujado, de ozônio após um raio podre e, o pior de tudo, o cheiro de um desespero tão antigo e profundo que havia apodrecido. Junto com o cheiro, sua empatia foi invadida. Ele foi afogado não nos sentimentos atuais de Américo, que estava inconsciente, mas no acúmulo de uma vida inteira de malícia. Ele sentiu a alegria cruel do homem ao enganar um sócio. Sentiu seu desprezo pela esposa, seu ódio pelos concorrentes, sua avareza, sua solidão autoimposta. Era uma massa de energia negra e densa. Então, ele percebeu o que estava acontecendo. A alma de Américo não estava se elevando, não estava se desprendendo para cima. Ele sentiu um puxão. Uma força gravitacional espiritual o estava puxando para baixo, para debaixo da cama, para debaixo do chão do hospital. Curioso e apavorado, Jonas permitiu que sua mediunidade se aprofundasse por um instante, e ele vislumbrou para onde a alma estava sendo arrastada. A visão durou 1 segundo, mas foi eterna. Ele viu uma planície pantanosa, sob uma escuridão perpétua. O chão era um lodaçal de matéria escura e pútrida, e mergulhadas nesse lodaçal, até a cintura, até o pescoço, estavam incontáveis almas. Seus rostos eram máscaras de agonia e ódio. Elas não lutavam para sair, elas se atacavam, tentando afundar umas às outras como caranguejos em um balde. E ele viu a alma de Américo, recém-chegada, sendo puxada para o meio daquele mar de sofrimento, atraída magneticamente por almas de mesma vibração para se juntar àquela massa de desespero coletivo. O cheiro era o cheiro daquele lugar, o odor da decomposição da esperança. Jonas recuou, cambaleando para trás, a mão na boca, lutando contra a ânsia de vômito.
Ele correu para o corredor, ofegante, o cheiro ainda impregnado em suas narinas. Um colega o amparou. "O que foi, Jonas? O paciente do 12 faleceu?" Jonas olhou para o quarto e viu a equipe médica desligando os aparelhos. Ele apenas assentiu, mas em sua mente a palavra não era faleceu, era foi colhido. Ele tomou um banho de chuveiro por quase 1 hora quando chegou em casa, mas não conseguia se livrar do cheiro. Por semanas, o odor voltava em momentos aleatórios, trazendo com ele a imagem daquele pântano de almas. Jonas aprendeu naquela noite uma lição terrível sobre o universo. A morte não é o grande equalizador. Para alguns, não é uma passagem, mas um destino. E o destino para uma alma que viveu na escuridão é ser puxada de volta para o lodo de onde veio, para uma região de 7 além, onde a única companhia é o eco do próprio mal que se praticou em vida. O desejo humano de contatar o outro lado é tão antigo quanto o próprio medo da morte. Hoje, essa busca ancestral se equipou com a tecnologia. Gravadores, rádios, geradores de ruído branco, todos usados na esperança de capturar uma voz, um sussurro, uma prova de que não estamos sozinhos. Mas a tecnologia, como qualquer ferramenta, é neutra. Um rádio pode sintonizar uma bela canção ou o grito desesperado de um pedido de socorro. E se, ao girar o dial da paranormalidade, um pesquisador, sem querer, sintonizasse não um espírito solitário, mas a frequência de uma dimensão inteira de sofrimento? Esta é a história de Arthur, um estudioso da psicofonia, que, em sua busca por vozes de fantasmas, acabou abrindo um canal de áudio direto para 7 além e ouviu o som do desespero em massa. Arthur não era um caça-fantasmas de televisão. Era um pesquisador sério, quase acadêmico, da transcomunicação instrumental. Seu pequeno apartamento era um laboratório, cheio de gravadores de rolo, rádios modificados e um dispositivo que ele mesmo construiu, um ghost box, que varria as frequências de rádio em alta velocidade, criando um ruído branco que, teoricamente, os espíritos poderiam usar para formar palavras. Por anos, ele obteve resultados fascinantes, mas modestos. Respostas de uma única palavra, nomes, datas. Eram vozes fracas, fragmentadas, como ecos de um passado distante. Ele ansiava por um contato mais claro, mais longo. Foi essa ambição que o levou a experimentar uma nova técnica que lera em um artigo europeu. Usar múltiplas fontes de ruído branco, em diferentes frequências, para criar um colchão sonoro mais rico para a manifestação. Numa noite de sábado, ele montou seu experimento. Ligou seu Ghost Box, um gerador de ruído rosa em outro alto-falante e um velho rádio de ondas curtas sintonizado em estática pura. O som no quarto era denso, uma cachoeira de ruído branco. Ele ligou seu gravador digital de alta sensibilidade e começou a sessão, como sempre fazia, com uma pergunta simples. Há alguém aqui que queira se comunicar esta noite? A resposta foi imediata e avassaladora. Não foi uma única voz fraca, foi uma explosão de som, uma cacofonia de centenas, talvez milhares de vozes saindo do alto-falante do Ghost Box, todas falando ao mesmo tempo. Eram homens, mulheres, crianças, gritando em um coro de agonia. Eram frases sobrepostas, um pandemônio de súplicas e lamentos. Arthur gelou na cadeira. Ele aumentou o volume, tentando discernir as palavras em meio ao caos. Com o coração batendo na garganta, ele conseguiu pescar fragmentos. Não tem luz aqui. Socorro, está frio. Fome, fome, sede. Me tira daqui. Não me deixem aqui. Eram vozes desesperadas, desprovidas de qualquer esperança, presas em um loop de sofrimento. Ele percebeu com um horror que o paralisou. Ele não havia contatado os espíritos de sua casa ou de sua cidade.
Ele havia, de alguma forma, com sua combinação de frequências, sintonizado uma linha direta com uma realidade onde o sofrimento era a norma. Ele havia aberto um canal para Sete Além. Ele deveria ter desligado tudo naquele momento, mas a curiosidade do pesquisador foi mais forte que o medo. Ele fez outra pergunta, a voz trêmula. Onde vocês estão? A resposta foi ainda mais caótica. As vozes se tornaram mais altas, mais desesperadas, como se sua pergunta tivesse sido um vislumbre de esperança em um oceano de desespero. E agora todos lutavam para chegar até ele. Era o som de uma multidão de afogados lutando por uma única boia. Arthur sentiu uma náusea profunda, uma empatia esmagadora por aquele sofrimento em massa. Ele estava prestes a desligar quando o impensável aconteceu. O caos parou. Um silêncio súbito e total caiu sobre os alto-falantes, tão repentino que foi mais assustador do que o barulho. E então, do meio desse silêncio, uma única voz emergiu. Era diferente das outras. Era profunda, gutural e carregada de uma inteligência antiga e malevolente. Não era uma voz de sofrimento, mas de poder, e com uma clareza cristalina que se destacava do ruído branco residual, a voz disse seu nome completo: Arthur Vasconcelos. O sangue de Arthur virou gelo. Ele não divulgava seu nome completo em suas pesquisas. Um calafrio percorreu sua espinha. A voz esperou uma batida, como um predador saboreando o medo de sua presa, e então soltou uma risada baixa e rouca que parecia vibrar os próprios móveis do quarto. Era uma risada de puro escárnio, de quem se diverte com um inseto que acabou de cair na teia. Em um acesso de pânico puro, Arthur se jogou para frente e arrancou todos os aparelhos da tomada. Ele ficou sentado no silêncio escuro de seu apartamento, tremendo incontrolavelmente. Ele não apenas tinha ouvido os prisioneiros de Sete Além. Ele havia sido notado por um de seus carcereiros. Naquela noite, ele não dormiu. Pegou todo o seu equipamento de áudio, tudo em que havia trabalhado por anos, levou-o para um terreno baldio e o destruiu com uma marreta. Arthur nunca mais tentou contatar o outro lado. Ele abandonou suas pesquisas e tenta viver uma vida normal, mas o eco daquela risada nunca o deixou. Às vezes, quando o silêncio da noite é profundo, ele pensa ouvir, no chiado de um aparelho eletrônico ou no som do vento, fragmentos daquelas vozes desesperadas. Ele aprendeu que há frequências que não devem ser sintonizadas, canais que não devem ser abertos, porque você pode ouvir o sofrimento dos perdidos, mas pior, algo que se alimenta desse sofrimento pode ouvir você de volta. Sete Além não é uma paisagem monolítica. Como qualquer dimensão, ela possui suas próprias regiões, suas geografias de sofrimento, cada uma com sua própria natureza, suas próprias leis. E entre as mais trágicas e incompreendidas dessas regiões está aquela que os trabalhadores espirituais chamam de Vale dos Suicidas. Não é um lugar de punição, como muitos pregam, mas uma prisão autoimposta, forjada pela própria mente no último instante de desespero. É um lugar onde a dor não termina, ela apenas se torna eterna. Esta é a história de Isadora, uma médium experiente em projeção astral que por anos participou de caravanas espirituais de resgate e que nos dará um vislumbre da agonia silenciosa e repetitiva que permeia este vale de sombras. Isadora era membro de um centro espírita kardecista há mais de 30 anos. Sua mediunidade era lúcida, controlada, desenvolvida através de décadas de estudo e disciplina. Sua principal tarefa era atuar como socorrista no plano astral. Em trabalhos de projeção guiada, sua equipe de médiuns, amparada por guias espirituais, viajava para as zonas umbralinas, incluindo as periferias de Sete Além,
para resgatar almas aprisionadas em seu próprio sofrimento. Ela descreve a projeção não como um sonho, mas como um estado de consciência tão real quanto a vigília, talvez até mais. Em uma dessas missões, o objetivo era o Vale dos Suicidas. Isadora descreve a transição como uma sensação de queda controlada através de camadas de energia cada vez mais densas. A chegada ao vale foi marcada por uma mudança abrupta na atmosfera. O ar, se é que se pode chamar assim, tornou-se gelado e estático. A paisagem era de uma monotonia opressiva, um vale sem fim, coberto por uma névoa cinzenta e rasteira, sob um céu perpetuamente crepuscular. Não havia som, não havia vento, apenas um silêncio pesado, o silêncio da desesperança. E espalhadas pelo vale estavam as almas. Cada uma estava isolada em sua própria bolha de realidade. Isadora explica que o horror do vale não está em monstros ou torturas externas, mas na repetição. A energia do ato final, o suicídio, é tão forte que cria um loop magnético na mente do espírito. A alma fica presa, revivendo incessantemente os momentos finais, a dor, o arrependimento, o ato em si. A missão da equipe de Isadora era abordar essas almas, uma a uma, e tentar quebrar o ciclo. Ela conta o caso que mais a marcou, o de um rapaz chamado Léo. Eles o encontraram perto de uma formação rochosa que, em sua mente, era o viaduto de onde ele havia pulado. Ele estava de pé na beira do precipício astral, o rosto uma máscara de angústia. Ele não os via. Seus olhos estavam vidrados no abismo à sua frente. A equipe se aproximou com cuidado, emanando energias de paz e compaixão. O guia do grupo explicou que eles não podiam interferir diretamente. Precisavam que a alma os percebesse e aceitasse a ajuda. Eles observaram, impotentes, enquanto Léo completava seu ciclo. Ele murmurava palavras de dor e arrependimento. Depois dava um passo à frente e se jogava no abismo. Seu corpo espiritual caía, e segundos depois, ele reaparecia no mesmo lugar, de pé na beira do precipício, para recomeçar todo o processo. Era um inferno de repetição, uma tortura auto-infligida. A equipe tentou por um tempo que pareceu uma eternidade. Eles projetavam pensamentos de amor, chamavam seu nome, tentavam criar imagens de sua mãe, que o esperava do outro lado. Mas a dor de Léo era um escudo tão denso que nada penetrava. Isadora descreve a sensação de assistir àquilo como uma das mais angustiantes de sua vida. Era testemunhar uma alma se autocondenando ao mesmo sofrimento, segundo após segundo. O guia então pediu que Isadora, que tinha uma forte energia maternal, se aproximasse e tentasse uma conexão mais direta. Ela se postou na frente de Léo, bloqueando sua visão do abismo, e projetou a imagem mais forte que pôde, a de um abraço de mãe, o sentimento de perdão e aceitação incondicional. Por um instante, o ciclo foi quebrado. Os olhos de Léo piscaram e focaram nos dela. Havia um vislumbre de consciência, de surpresa. "Mãe?" ele sussurrou em pensamento. Naquele momento, a equipe intensificou a emanação de luz e esperança. Mas a gravidade do vale era forte. A dor e a culpa, que haviam sido momentaneamente interrompidas, voltaram com força total. O rosto de Léo se contorceu em agonia novamente. "Eu não mereço", ele pensou, e seu olhar se tornou vidrado mais uma vez. Ele atravessou o corpo astral de Isadora como se ela fosse fumaça e se jogou no abismo, reiniciando o loop. A equipe teve que recuar. O trabalho era desgastante e a energia do lugar drenava suas forças rapidamente. Eles não conseguiram resgatar Léo naquele dia. Isadora voltou de sua projeção com o coração pesado e as lágrimas escorrendo pelo rosto físico. A experiência lhe ensinou que as piores prisões não têm grades ou muros, são construídas dentro de nós mesmos, com os tijolos do arrependimento e a argamassa do desespero.
E Sete Além é o lugar onde essas prisões mentais se tornam uma realidade eterna e tangível, um lugar onde o maior monstro é a memória. Ouvimos histórias de jornadas astrais, de visões repentinas, de odores e vozes de uma dimensão de trevas. Cada relato nos deu um vislumbre de um lugar, Sete Além. Mas talvez o tenhamos compreendido de forma errada. Talvez Sete Além não seja um lugar para onde vamos, mas um estado que trazemos para dentro de nós, aqui e agora. Para encerrar nossa jornada desta noite, trago as palavras de Dona Benedita, uma médium de 80 anos, cuja sabedoria não vem de livros, mas de uma vida inteira de observação silenciosa do invisível. Seu relato não é sobre uma viagem ou um evento espetacular, mas sobre a revelação mais aterrorizante de todas. A fronteira entre nosso mundo e Sete Além não está em algum lugar distante. A fronteira está em nossas próprias escolhas, em nossos próprios corações. Dona Benedita não trabalhava em um centro ou terreiro. Ela atendia em sua pequena casa, nos fundos de um quintal cheio de plantas. Sua mediunidade era serena e sua especialidade era enxergar a bagagem espiritual das pessoas. Ela não precisava de transes. Ao conversar com alguém, ela via ao redor da pessoa as energias, as companhias espirituais, as marcas de vidas passadas e, o mais importante, as pontes que aquela pessoa estava construindo para o seu próprio futuro espiritual. Ela começa seu relato de forma simples. As pessoas pensam em Sete Além como um outro país, um lugar para onde se vai depois que o corpo morre. Não é. Sete Além é como uma doença. Você pega os germes aqui na vida. A morte do corpo só te leva para o hospital, onde essa doença se manifesta plenamente. Para ela, a fronteira é permeável, e nós a cruzamos todos os dias, em pequenos momentos. Ela descreve casos que viu ao longo dos anos, que pintam um quadro assustador da proximidade dessa dimensão. Ela fala de um homem que veio procurá-la reclamando de azar e cansaço. Ao olhá-lo, Dona Benedita não viu um encosto ou uma maldição feita por terceiros. Ela viu que o homem nutria um ódio tão profundo por seu irmão por causa de uma herança, que a energia de seu próprio rancor havia corroído sua aura. Ao redor dele, o ambiente espiritual era cinzento e denso. O canto da sala onde ele se sentava para remoer seu ódio, ela diz, já não era mais o quarto dele. Era um pedaço de Sete Além que ele mesmo tinha importado para dentro de casa. E pequenos espíritos parasitas, atraídos pela vibração, já se alimentavam dele. Ela conta outro caso, de uma jovem viciada em drogas pesadas. A família a levou, esperando um passe, uma limpeza. Dona Benedita descreve a visão com tristeza. A aura da moça estava em frangalhos, e agarrados a ela, como sanguessugas, estavam dezenas de espíritos de Sete Além, viciados como ela, que a usavam como um canal para sentir o prazer da droga mais uma vez. Ela não estava apenas usando drogas, explica a médium. Ela era um portal ambulante. Por onde ela andava, ela trazia consigo um pequeno exército de desesperados do umbral, e eles a influenciavam a usar cada vez mais. A visão mais aterrorizante que ela compartilha é a de um político poderoso que a procurou, secretamente em busca de proteção. Ao olhá-lo, ela viu um homem cuja alma já não lhe pertencia. Anos de corrupção, de mentiras, de crueldade calculada, haviam construído uma ponte tão larga e sólida para Sete Além que entidades inteligentes e poderosas daquela dimensão já o assessoravam. Elas lhe davam intuições para manipular, para enganar, para adquirir mais poder. Em troca, ele era o fantoche delas no plano físico, abrindo caminhos para que a energia de Sete Além se infiltrasse nas estruturas do poder humano. Ele ainda estava vivo, ela conclui, com um peso na voz.
mas já era um cidadão de lá, com visto de trabalho aqui. O relato de Dona Benedita é o mais assustador, porque ele remove a distância. Sete Além deixa de ser um lugar pós-morte e se torna uma consequência direta e presente de nossos atos, pensamentos e sentimentos. O ódio, o vício, a ganância, a crueldade não são apenas pecados ou falhas de caráter. São, para a clarividente, os materiais de construção com os quais pavimentamos nossa própria estrada para o abismo. A fronteira é cruzada não com a morte do corpo, mas com a morte da compaixão, da empatia, da luz dentro de nós. Sete Além, em sua visão final, não é um lugar para onde os maus vão. É o lugar onde os maus já estão, apenas esperando o cenário ao seu redor finalmente combinar com a paisagem que eles já carregam por dentro. E assim, nós retornamos. Se você chegou até o final desta jornada de 1 hora, eu quero te agradecer. Agradecer não apenas pela sua audiência, que é fundamental, mas pela sua coragem e pela sua atenção. Sei que o tema de hoje foi denso, pesado. Falar de Sete Além não é como contar uma simples história de fantasma.